pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje do Lietologia em Novembro, eu vim falar sobre uma série que deu o que falar no Emmy, que foi Big Little Lies. Se você é ligado nessas coisas de Emmy e você procura muita série pra assistir, provavelmente você já ouviu falar de Big Little Lies, mas o que você provavelmente não sabia é que essa série foi inspirada nesse livro aqui, escrito pela Liane Moriarty, e eu resolvi primeiro comprar o livro e ler tudo antes de assistir a série, e eu vim aqui hoje pra fazer um comparativo entre a série e o livro e falar pra vocês as coisas que eu gostei e que eu não gostei na adaptação. Antes de começar, é importante você saber que esse vídeo vai conter spoiler. Se você não leu o livro e nem viu a série ainda, eu recomendo fortemente que você leia primeiro pra depois assistir a série, porque o livro vai te dar uma visão mais ampla das coisas que acontecem na série e todos os acontecimentos vão ficar mais claros pra você. Outra coisa que é importante salientar é que provavelmente esse vídeo vai ficar longo. Me desculpem, mas vai ter que ser assim, porque eu vou ter que abordar vários pontos importantes da história e fazer esse comparativo. Então vamos lá, começar pelo primeiro episódio, lógico, começar pelo começo. O primeiro episódio da série foi um dos que eu gostei mais, porque foi o que eu achei que ficou mais fiel ao livro. Apesar deles terem mudado uma coisinha que, na minha opinião, é boba, que é o local onde a história se passa. No livro, a história toda acontece em Pee-wee, na Austrália, e na série acontece em Monterey, na Califórnia. E aí, logo no primeiro episódio, eu também percebi que eles cortaram um dos filhos da Madeline, que é a personagem da Reese Witherspoon. No livro ela tem 3 filhos, a Abigail, que é a mais velha, o Fred, que é o filho do meio, e a Chloe, que é a mais nova, mas na série eles cortaram o Fred, e essa é uma mudança que eu até concordo, porque no livro eu acho que o Fred não tem muita razão de ser, ele tá ali só pra ser pentelho e chato, e ele acaba não sendo peça importante em nenhum dos acontecimentos, então eu até entendo que eles tenham cortado o filho da Madeline, mas fica meio estranho, né, porque no livro ela tem 3 filhos e na série só tem 2. E já que a gente tá falando da Madeline, eu preciso dizer que eu fiquei um pouco chateada de terem mudado tanto a vida dela. Eles acrescentaram muita coisa na vida dela que não tem no livro e acabaram tirando umas partes importantes, algumas partes que serviriam pra aprofundar mais a personagem, e por isso eu acho que na série ela foi a personagem mais rasa. O livro fala que a Madeline foi mãe solteira por 10 anos. Ela era casada com o Nathan, eles tiveram a Abigail, e o Nathan abandonou elas duas, e só bem depois, com a filha já adolescente, ele retornou para a vida dela, e eu não achei que a série deixou isso claro pra mim. E também o fato da Madeline ter sido mãe solteira por tanto tempo foi o que motivou a amizade dela com a Jane. Foi quando ela descobriu que a Jane era mãe solteira do Ziggy. E eu acho que esse foi o motivo que as aproximou tanto, mas como eu disse, isso não ficou muito claro na série e eu fiquei um pouquinho chateada por isso. Continuando na vida da Madeline, eu odiei o fato deles terem arranjado um caso pra ela, porque no livro a Madeline é simplesmente uma mulher normal, família normal, que passou por alguns problemas no passado, né, com relação ao ex-marido ter abandonado ela, e que passa problemas no presente por conta desse ciúme que ela tem da filha, de não entender por que ela gosta tanto do pai, sendo que ele passou tanto tempo ausente. Mas a família da Madeline é normal, mas eles colocaram a Madeline como sendo uma personagem adúltera na série. Eu não gostei. Eu acho que esse caso que a Madeline teve na série foi só pra encher linguiça, não tinha a menor necessidade, tinha outros pontos bem mais importantes pra abordar, e foi com certeza a mudança que mais me chateou na série. Eu não gostei mesmo. Toda vida que aparecia o envolvimento dela lá com o teatro, com aquele cara que eu achei nada a ver, eu revirava os olhos, eu não aguentava ver aquilo, porque eu acho que isso mudou demais a personagem e eu sou muito fã da Madeline do livro. Agora, saindo da história da Madeline, partindo para a história da Celeste, a primeira coisa que eu notei é que o Perry do livro passa mais tempo sendo um bom moço. Eu acho que a escritora fez isso para que a gente ficasse em choque também com a revelação de que ele era violento. Então o começo do livro fala de como ele era bom marido, gostava de dar presentes, era bonito, carinhoso e tudo mais, e em dado momento do livro eles começam a narrar a vontade da Celeste em deixar o Perry. Quando eu li essa parte, inclusive, eu fiquei bastante em choque, eu não acreditei que ela ia deixar ele. E na série você já consegue perceber que ele é violento no primeiro episódio, então não tem aquele baque do Perry não ser tão bom marido assim. Mas eu não acho que foi uma coisa que influenciou demais no decorrer da história, porque no livro, uma hora ou outra, você também descobre isso. Outra coisa que eu achei um pouco diferente entre o livro e a série foi que na série as crianças têm um pouco menos de participação.
E no livro, tudo o que acontece na escola influencia de alguma forma a vida dos adultos. Logo no primeiro episódio da série, no começo do livro, a Amabella aponta pro Ziggy como sendo o menino que machucou ela, e pouco tempo depois você descobre que a Amabella continua sendo maltratada. Mas você só vai descobrir isso na série bem depois, porque eles gastaram alguns episódios focando um pouco mais na vida dos adultos, enquanto que no livro tudo isso acontece em paralelo. E já que eu já falei da Madeline e da Celeste, agora eu vou falar da Jane. A Jane foi uma das personagens que teve a história menos alterada, apesar de que a alteração que fizeram foi uma alteração muito grande e que eu não gostei nada, que foi a história do Saxon Banks, que é o estuprador da Jane, pai do Ziggy. No livro, a Jane conta toda essa história pra Madeline, falando inclusive o nome do cara, e ela pede que ela não pesquise o nome dele no Google, porque ela nunca fez isso, e ela não queria saber mais sobre a vida do cara, porque, enfim, né, ela tem os motivos dela. Depois de contar a história todinha pra Madeline, a Jane também conta a história pra Celeste, só que de uma maneira mais enxuta, e ela acaba omitindo o nome do cara. E depois tem uma parte em que a Madeline e a Celeste se encontram, e a Madeline acidentalmente deixa escapar o nome Saxon Banks pra Celeste, e é aí que toda a história envolvendo Saxon Banks começa a acontecer. Porque o Saxon Banks no livro é na verdade um primo do Perry. E aí a Celeste fica com essa questão, ela não sabe se deve contar pro marido ou não, principalmente porque na visão dela o Saxon Banks parece ser um cara normal, um cara super legal. Ela não imaginava que o primo do Perry poderia ter feito isso pra uma pessoa, e aí ela fica com esse pensamento até a última cena, que é a cena que tá todo mundo no sobrado, todas as mulheres, depois o Perry chega, e aí tá todo mundo lá, fantasiado de Elvis, o Perry de peruca, e a Celeste apresenta o Perry pra Jane. Até aí, tudo bem, até que tem um momento em que o Perry tira a peruca e aí ela chega e fala pro Perry: eu acho que a gente já se conhece. O Perry não dá a menor bola pra ela e depois ela fala de novo: eu acho que a gente já se conhece e você me falou que seu nome era Saxon Banks. Gente, juro, quando eu tava lendo essa parte me faltou o ar, eu fiquei toda arrepiada e gelada instantaneamente, porque eu não esperava por esse final, e eu não acho que o último episódio da série fez jus ao final do livro, principalmente porque um dos focos do episódio ficou na Madeline com o amante dela. Isso tomou muito tempo e eu não acho que eles conseguiram explicar a história toda. Óbvio que talvez quem só assistiu a série tenha entendido perfeitamente, mas como eu já tinha todas as informações de sobre como aquela noite ia acontecer, pra mim o último episódio ficou muito aquém do esperado. Todo o drama da Madeline com o Ed tomou muito tempo do episódio e ficou faltando tempo para explicar algumas coisas que deveriam ter sido explicadas. Como, por exemplo, o motivo da Bonnie ter se irritado tanto a ponto de empurrar o Perry do sobrado. O livro explica que quando a Bonnie era criança, ela presenciava o pai sendo violento com a mãe. E foi isso que deixou ela tão irritada. Ver aquela cena de novo, presenciar tudo aquilo acontecendo de novo, acabou despertando alguma coisa nela e ela não conseguiu se controlar, partiu pra cima do Perry e acabou empurrando ele sem querer. Sem contar que a revelação de quem é Saxon Banks fica muito mais clara no livro, porque a Celeste vai lembrando algumas histórias que o Perry tinha contado pra ela, inclusive uma história em que ele é pego fazendo alguma coisa errada, agora eu não vou lembrar o que é, mas coisa besta assim de criança, e ele mente pra um adulto falando que o nome dele é Saxon Banks pra não ficar mal na fita. Nesse momento, tudo se encaixa no livro e eu acho que no último episódio da série faltou muito essa conexão. Como vocês já puderam perceber, é óbvio que eu preferi o livro, apesar de ter sido uma série muito boa e com a temática super importante, e além de todas essas coisas que eu já falei aqui pra vocês nesse vídeo, eles também adaptaram várias outras coisinhas menores, mas essas foram as adaptações que eu achei mais relevantes pra comentar aqui com vocês. Se você já assistiu a série, ficou interessado em ler o livro, mas bateu aquela preguicinha e você ainda não começou, fica aqui a minha recomendação. O livro tem muito mais profundidade, você consegue explorar um pouco mais os personagens, entrar um pouco na cabeça deles, saber o que eles estão sentindo, o que eles estão passando. Tem muito mais emoção e mistério também, mas no final das contas quem mata e quem morre é a mesma pessoa, e ainda bem que eles não mudaram isso. Era o meu maior medo. E então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferentão aqui no canal que eu nunca tinha feito. Se você gostou, clique em gostei pra mim. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pro YouTube não te deixar perder nenhum vídeo desse mês. E comenta aqui embaixo dizendo o que é que você achou do livro e da série. Um beijo e até amanhã. Tchau!